Fala pessoal, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem e hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro. O campeonato que esse final de semana teve jogos muito importantes, ainda não finalizou a rodada, temos jogos hoje ainda, né? Mas alguns jogos aí que chamaram a atenção. E tudo isso a gente vai ver depois da vinheta. Calma aí meus boleiros, antes de mais nada se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E não se esqueça, também nos sigam no TikTok, Kawaii e Instagram, @Mundo Boleiragem. Vamos para a vinheta. É isso aí, galera. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Uma rodada aí que pegou fogo em alguns jogos, né? Com muita polêmica de arbitragem. Uns acertos, outros erros, outros na dúvida. E é claro, né? Destaque aí para Cruzeiro e Flamengo, que foi um jogão de bola. E quem decidiu no final da partida, nada mais, nada menos que Gabigol, beleza? Mas primeiramente vamos passar os resultados, né, dos jogos, que começou a rodada na sexta-feira entre São Paulo e Fortaleza, beleza? Então, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na sexta-feira, às 9h30 da noite, teve São Paulo e Fortaleza no Morumbi, e o São Paulo ficou no 0-0 com Fortaleza. É o sexto empate do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o São Paulo ainda não perdeu, está invicto, né? Vejam como está a vida do São Paulo. Ele está invicto, só que com 6 empates e apenas uma vitória. Hoje o São Paulo ocupa a 10ª posição, mesmo sem perder nenhum jogo. Porém, é muito empate. Isso está gerando aí muitas dúvidas sobre o trabalho de Zubeldia, que já vem, já desde o ano passado, né? A torcida não está gostando, apesar do bom momento na Libertadores, mas a gente sabe que a Libertadores, a qualquer momento, tudo pode acabar e restar apenas o Campeonato Brasileiro para correr atrás. No sábado, né, tivemos Fluminense e Sport no Maracanã. O Fluminense venceu o Sport por 2-1 e novamente o Sport sai na frente e toma virada, né? O Sport aí que ocupa hoje a última colocação, não venceu ainda no campeonato, tem apenas 2 pontos que foram 2 empates e vem sofrendo em jogos que sai ganhando, toma virada ou toma um empate. Né? O Sport está numa vida muito complicada, eu acho muito difícil de permanecer na primeira divisão. É um time que subiu, não contratou corretamente, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que a primeira divisão é completamente diferente da segunda e vai lutar para não cair aí, eu acho, até a última rodada. Um outro jogo que teve no sábado, né, foi entre Ceará e Vitória. O Ceará que venceu de 1-0, né, contra o Vitória. E o Ceará que está ali entre os 10, né, chegou a 11 pontos, ocupa hoje a 7ª colocação. E o Vitória que está brigando lá na zona de rebaixamento. Né, hoje o Vitória está com 6 pontos na 18ª colocação. No sábado também tivemos Bahia e Botafogo. O Bahia que está tentando chegar lá em cima, né, venceu o Botafogo em casa por 1-0 e hoje ocupa a 6ª colocação com 12 pontos. O Botafogo ficou em 11º com 8 pontos. O Botafogo que, né, criou-se uma expectativa desse ano brigar de novo pelo campeonato, mas já mostra ali que vai ficar no meio de tabela. Né? Não creio que o Botafogo brigue pelo título esse ano. Ainda no sábado, né, deixei por último aqui o grande jogo, um dos grandes jogos que teve aí na rodada, que foi entre Corinthians e Internacional. O Timão venceu de 4-2, né, na sua arena e com muita polêmica, né? O Corinthians fez 6 gols, né, para valer 4. O Inter reclama, né, do pênalti que o Bidu sofreu, né, e o Yuri Alberto converteu. E também reclamam de uma possível penalidade em cima do jogador Wesley, que o Yuri, né, eles estão reclamando, segurou ali o Wesley dentro da área, né, e o juiz não deu o pênalti.
Mas, fato é, 4-2, o Timão subiu na tabela, deixou o Inter para trás, que era briga direta ali para ver quem ficava na frente. E agora o Corinthians começa a olhar ali, né, para uma zona de classificação para Libertadores. Né? Então entrou na briga agora do campeonato. No domingo, ontem, tivemos mais 3 jogos, né? Vasco e Palmeiras, né? Foi lá no Mané Garrincha, em Brasília, e o Palmeiras ganhou de 1-0 do Vasco, e o Vasco mostra ainda que não vai ser esse ano que vai brigar lá em cima, vai continuar brigando na parte de baixo da tabela. Na Arena do Grêmio tivemos Grêmio e Santos, o Grêmio venceu o Santos por 1-0 e só aumentou a crise no Peixe. O Santos que não vem vencendo, só resultados ruins, e o Grêmio foi lá e afundou mais um pouco o Santos, está numa vida bem complicada, vai ter que buscar forças da onde não tem rápido. O Santos acumula aí 1 vitória só no campeonato, 1 empate, 5 derrotas, então está muito difícil para o Peixe. E por último, tivemos Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro que venceu o Flamengo por 2-1, jogando muito bem a partida. Né? O Flamengo teve alguns lances ali de perigo, né? Até o Cássio salvou algumas bolas, mas o maior volume de jogo foi do Cruzeiro, atacou bem mais e foi merecidamente essa vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, com um pênalti praticamente no último minuto. E o Gabigol, que tinha acabado de entrar na partida, foi lá, bateu, o goleiro pegou e no rebote ele fez o gol. Então foi um tom de dramaticidade assim, ao extremo, né? Contra o seu ex-clube, erra o pênalti e ainda faz no rebote. Então foi muito legal, tá? A gente vai mostrar os lances aqui da partida primeira entre Corinthians e Internacional e comentar um pouco, beleza? Então é isso, pessoal. Corinthians e Internacional. Você já está vendo os lances aqui comigo, né? Corinthians e Inter foi um jogão de bola, né? Para quem gosta de ver gols, saiu muitos gols, uns anulados e outros que foram efetivados, né? O VAR trabalhou muito nesse jogo, né? E sinceramente o Corinthians começou muito bem a partida, dominando as ações contra o Inter. Né, tanto que abriu o placar ali aos 24 minutos com o Yuri Alberto, uma bela jogada do Yuri, que não vinha fazendo gols, vinha errando muitos gols, e finalmente fez gol, né, e contra o Internacional, que ele, vamos dizer que está acostumado a fazer gol contra o Inter, né, aquela lei do ex ainda prevalece com ele, né, então assim, o Corinthians começou muito bem, abriu o placar por 1-0, né, e o Inter começou a jogar bola depois do gol. Começou a criar chances, começou a chegar mais próximo do gol, e tanto que empatou a partida e virou a partida em 2-1. Né? Então, o primeiro tempo, assim, metade foi do Corinthians, metade do Internacional, só que o Internacional conseguiu fazer mais gols. Né? Conseguiu converter as chances, né? Uma porcentagem maior aí, né? Então, fez 2 gols, virou a partida e aí acaba o primeiro tempo em 2-1. Até então, né, até esse momento, estava tudo certo, não tinha polêmica nenhuma, né? Então, assim, teve o lance lá em cima do Wesley, mas não foi nada, né? Foi uma briga ali por espaço, o Wesley enroscou o braço com o Yuri, caiu no chão, pediu pênalti, mas na minha opinião, não foi nada, e na opinião de muitas pessoas, né? Vamos pôr aí 99% das pessoas viram o lance e realmente, né, os especialistas em arbitragem tudo, viram que não foi pênalti. Então, toda a reclamação foi inválida. O segundo tempo começa com o Corinthians precisando do empate, né? Precisando dar uma resposta para o torcedor ali, né? Que lotou a arena novamente, 45 mil pessoas praticamente dentro do estádio. Então o Corinthians foi para cima no segundo tempo e aí começou as polêmicas. O Corinthians faz o gol de empate com o Yuri Alberto, né, depois de uma roubada de bola do Mateuzinho, que até então estava normal, lança ali o Carrilho, que ele cruza, o Romero erra o domínio, né, então o Yuri vai e pega ali a bola que sobrou ali do Romero. Só que daí tava tudo ok, tudo legal, quando veio o VAR chama, olha que o Mateuzinho fez a falta, e realmente esse lance foi falta, tá?
Então, assim, não foi roubo, não foi nada, o juiz acertou e deu a falta lá na origem da jogada e não valeu esse gol de empate. O que me deixa mais intrigado, mais nervoso, é que assim, a arbitragem ela não apita mais assim, né, por ela. Ela espera o VAR. Né? Podia já ter dado a falta e assim não ia sair gol, não ia gerar polêmica nenhuma. Mas ela deixa o lance seguir e assim vai indo, vai indo, vai indo, sai gol, o VAR tem que chamar. Então o nível da arbitragem ali em campo está muito fraco. Né? Eles estão muito acostumados com o VAR e assim deixa quase todos os lances rodarem, né? Continuar, para depois serem avisados pelo VAR e corrigir. Isso não pode existir, principalmente numa jogada dessa, onde que nitidamente foi falta ali na origem da jogada, certo? Então, assim, acerto, né, do VAR, mas erro da arbitragem dentro do campo que deveria ter dado a falta logo no início da jogada. Beleza, continuamos, né? Então o Corinthians vai para cima de novo, né? E num outro cruzamento de Carrilho, o Bidu ajeita de cabeça e o Yuri Alberto manda para o fundo da rede e empata a partida. Mais um gol do Yuri Alberto, segundo gol dele na partida, terceiro gol, né, na verdade, só que o segundo gol que valeu realmente. Ali já era para ter um hat-trick, né, de Yuri Alberto, mas ainda não foi aquela hora. Continuamos, o Corinthians continuou pressionando e de repente, gol de Memphis Depay, né? E novamente mais uma polêmica. A arbitragem é chamada pelo VAR e vê mais uma falta na origem da jogada. Essa daí, na minha opinião, não foi falta, tá? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então ficou meio que na dúvida. Na dúvida tem que deixar o árbitro em campo decidir. O VAR não podia interferir de jeito nenhum, tá? Mas interferiu, daí o árbitro olhou no vídeo, anulou de novo, e aí já começou muita reclamação, o árbitro ficou pressionado, e logo em seguida o Bruno Henrique do Internacional é expulso numa falta em cima do Ranieri. Tomou 2 cartões, foi expulso. Mais polêmicas. Continuamos a partida, outra polêmica. O jogador Romero, né, o Oscar Romero, do Internacional, foi tentar tirar a bola, ergueu muito o pé e deu uma solada no peito do Bidu. Até então parecia que ele tinha pegado a bola, mas depois no replay, né, que chamou o VAR, viu que o Bidu rela na bola primeiro com o peito e depois o pé, né, do Oscar foi no peito do Bidu e bate a bola no pé dele. Então gera uma série ali de fatos, mas o fato foi pênalti, tá? Independente se é sem querer ou não, sem querer também é pênalti, sem querer também é falta. Então ele pegou sim com a sola no peito do Bidu e foi pênalti. E o Yuri Alberto foi lá, converteu e finalmente fez o hat-trick dele. 3 gols de Yuri Alberto, 3-2. Aí o Internacional já ficou atordoado. Né? Tentava sair de qualquer jeito, todo desorganizado. O técnico tirou o Alan Patrick, que era o camisa 10, que é o cara que pensava ali no meio campo. Então acabou com o meio campo do Inter. Isso para mim foi um erro, um jogo que estava muito pegado, muito igual. Né? Tirou o melhor jogador deles. Bom, pessoal, falando sobre Cruzeiro e Flamengo, né? Nessa rodada que foi o jogo aí, eu acho que o mais aguardado da rodada, né? Justamente ali porque Gabigol tá no Cruzeiro agora, seria a primeira partida contra o seu ex-clube, né? O Flamengo, que diz ser o clube de coração dele, né? Onde ele fez muita história. Então esse jogo era o mais aguardado da rodada para ver como que o Gabigol ia jogar contra o Flamengo e se ele ia jogar realmente, né? E assim, que se viu foi o Gabigol começando na reserva, né? Então o Leonardo Jardim ali começou com um time mais rápido, né? Colocou um time mais leve dentro do campo, com referência ali no ataque o Caio Jorge, que vem fazendo os gols nos últimos jogos, né? Com o Wanderson pela direita. Então é um time mais novo, mais leve, né? Contra um Flamengo experiente. E o que se viu foi uma tática que deu certo, porque o Cruzeiro pressionou o Flamengo desde o início do jogo. O Flamengo não respirava, não conseguia sair, não conseguia produzir, não conseguia fazer nenhuma jogada
de perigo, né, realmente. Aquelas tabelas feitas no meio não saía, gente. O Cruzeiro conseguiu amassar o Flamengo no começo do jogo. Amassar mesmo, atacando muito o Flamengo, né, levando muito perigo para o Flamengo. E é claro que uma hora a bola ia entrar. E logo aos 14 minutos, né, como eu falei, foi um amasso ali no início. Aos 14 minutos, Caio Jorge, que vem fazendo muitos gols, vai lá, faz uma bela jogada, né, e faz um golaço. E abre o placar para o Cruzeiro. E ali, automaticamente, o Flamengo tem que reagir, né? Tem que começar a atacar. E foi o que fez. O Flamengo começou a conseguir construir as jogadas melhores, né? E começou a ameaçar o Cruzeiro. E o Cruzeiro, com o gol, é claro que começou a tentar controlar melhor a partida, mas a gente sabe da qualidade do Flamengo e sabia que não ia ser esse amasso todo o jogo inteiro do Cruzeiro. O Flamengo, uma hora, ia começar a jogar bola. E numa dessas, né, desse ataque, já no primeiro tempo ali mesmo, o Arrascaeta acertou um belo chute de fora da área, né, sem chance para o goleiro, sem chance para o Cássio, fez uma curva ali gigantesca. E assim, o Arrascaeta, se não marcar ele faz mesmo, né, principalmente esses chutes aí fora da área, ele é muito bom nisso, né, experiente, sabe aonde mandar a bola. E fez um belo gol também, empatando para o Flamengo. E aí, chega no segundo tempo, né, jogo para lá e para cá, entre Cruzeiro e Flamengo, né, um jogo mais parelho ali, mais equilibrado. O Cruzeiro ainda assim tinha as melhores oportunidades, mas o Flamengo também chegava. Né, o Cássio fez belas defesas, o Rossi salvou algumas vezes, e o jogo vai indo, vai andando, e a torcida começa a pedir Gabigol, e o Gabigol não entra, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí já vem o pensamento, só falta esse cara entrar no final da partida e fazer o gol da vitória. E não foi isso que aconteceu. Ali aos 40 e poucos minutos, agora não me recordo direitinho o tempo, o Gabigol entrou na partida. E ele passa um pouquinho de tempo no final ali, o Eduardo, né, leva um chute ali do Léo Pereira dentro da área e acaba sofrendo a penalidade. Ali não tem polêmica nenhuma, né? O Eduardo antecipa a bola e o Léo Pereira chega atrasado e chuta a perna dele. Realmente foi um pênalti, muito pênalti, para cartão mesmo. E aí quem pega na bola é Gabriel Barbosa, o Gabigol, para bater o pênalti. Ele não queria bater o pênalti, mas deram a bola na mão dele para bater o pênalti. E outra, ele é o cara, independente se é contra o ex-clube, se não é, ele sim tem que bater o pênalti, ele é especialista nisso. E foi para bater o pênalti e acabou errando o pênalti. O Rossi pegou. Mas, por sorte, por destino, não sei te dizer, no rebote sobrou no pé dele de novo e ele foi lá e guardou. E fez o gol da vitória do Cruzeiro, né, nos minutos finais. Fez ali o 2-1, não comemorou, logicamente, né, em respeito à torcida do Flamengo, mas foi ele o cara da virada, o iluminado novamente, né? O cara é muito iluminado, ele entra no final de campeonato, nos minutos finais, vai lá dar gol do título, faz gol de virada, então desde o Flamengo ele é muito iluminado e mais uma vez ele foi. Uma vitória muito importante do Cruzeiro, que briga lá em cima da tabela agora, encostou literalmente nos líderes, né, principalmente no Flamengo, que estava ali na frente. Tá um pontinho só do Flamengo. E o Cruzeiro mostra que vai brigar pelo título brasileiro, sim, que todo investimento feito vai ter valido a pena. Então, vamos aguardar aí os próximos jogos. Né? A gente sabe que o Flamengo é um time muito difícil de se ganhar, mesmo dentro da sua casa. E o Cruzeiro foi lá e mostrou que tem como sim e vai brigar pelo título. Aguardamos os próximos jogos aí, beleza? E hoje, né, continuando aí a tabela do campeonato, hoje temos mais 2 jogos aí para finalizar, né? Bragantino contra Mirassol às 19 horas e o Juventude contra o Atlético Mineiro às 20 horas. O Bragantino que quer se manter ali na briga do G4, né? E o Mirassol que tenta sair lá de baixo. E na outra partida, né, briga lá embaixo, Juventude e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento. E Juventude ali que está próximo, né, não quer entrar nessa zona de rebaixamento. Joga em casa no Alfredo Jaconi, né, para afundar o Galo e afastar de vez dessa zona de rebaixamento. Beleza?
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um conteúdo no canal Mundo Boleiragem. Hoje falando da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que rolou aí no final de semana, né? Lembrando que tem mais 2 jogos essa segunda-feira para finalizar a rodada. E, né, na próxima aí a gente traz a tabela completa, né? Falar aí da briga e tudo mais. E falar muito mais aí sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e todos os campeonatos aí que estão ocorrendo durante esses dias. E logo mais tem Mundial, o Super Mundial que vai ocorrer aí no meio do ano. Beleza? Ficamos por aqui então com mais um conteúdo no canal Mundo Boleiragem. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E nos sigam nas redes sociais, no Instagram, TikTok e Kawaii. @Mundo Boleiragem.